Olá, tudo bem? Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com cada um dos nossos irmãos, amigos e todos que ouvem nesta tarde, nesse dia, a palavra de Deus. Hoje eu queria fazer um pequeno e breve comentário. Muitas pessoas me perguntam acerca de todas as questões políticas que está vivenciando o nosso país, a questão da reforma trabalhista, principalmente da previdenciária. Eu queria aqui fazer uma colocação dentro das minhas palavras e dentro do meu raciocínio e daquilo que eu penso. Mas também não queria deixar, como ministro do Evangelho, de expor a palavra de Deus, primeiramente, como base fundamental da nossa palavra, da nossa meditação. No capítulo 5 do livro do profeta Neemias, nós vemos ali um fato histórico muito bonito, muito importante, que vem inclusive encaixar-se nesse momento político que nós vivemos. Ali a história, resumidamente, é quando o povo retornou do exílio, ou uma parte do povo retornou ao exílio para suas terras e começaram a reedificar a sua vida, as suas casas, a construção do templo, etc. Mas também uma outra parte dos judeus, dos hebreus, ficaram ainda lá no reino da Síria. E estes, por sua vez, estavam colocando altíssimos impostos, tributos, sobre os irmãos que tinham se deslocado ou retornado para a sua terra natal, a sua cidade, sua pátria ou terra prometida, a ponto que a lavoura deles, eles colhiam e com o dinheiro era para pagar o suprimento dos tributos, ou seja, quase que não sobrava ou nem sobrava nada a eles. Em alguns casos, nós vemos no próprio capítulo 5, que foram falar com Neemias, que alguns tinham até que vender os seus filhos, como servidores, trabalhadores braçais, escravos, para poder pagar a sua dívida. E eram os próprios irmãos de pátria, de nação e próprios irmãos de fé que estavam fazendo e colocando esses tributos. Bom, então, resumidamente, Neemias tomou a posição de homem de Deus. É o que hoje eu acho que nós, todos homens de Deus, lideranças cristãs, deveríamos, de fato, alguns estão fazendo, mas acho que deveríamos fazer isso numa proporção unânime, porque a igreja, ela não deve estar aliciada ao Estado, mas a igreja é a consciência do Estado. Então, nesse sentido, Neemias foi lá, chamou a atenção dos governantes, das autoridades que estavam fazendo isso, mostrou para eles que eles estavam explorando os seus próprios compatriotas, seus próprios irmãos, e isso era uma injustiça e que certamente Deus ia requerer das suas mãos tal atitude. Tanto é que quando Neemias foi falar com as autoridades, eles se calaram. Não tinham palavras, não tinham argumentos contra Neemias. Óbvio, Neemias foi com a palavra da justiça, com a palavra da verdade. E eles concordaram, então, a rever essas questões tributárias, enfim, aliviar as cargas dos seus irmãos. Então, Neemias, sábio, chamou os sacerdotes, os principais, o sumo sacerdote, chamou as autoridades eclesiásticas para que eles fizessem um pacto, ou fizessem uma aliança
com testemunhas de que eles iriam tomar uma nova forma, uma nova atitude em relação a isso. E assim o fez Neemias. E dessa forma, Deus, através do profeta, através do homem de Deus, ele trouxe benefícios, benesses, né? Benevolência para o povo que estava gemendo por causa dos tributos e ao mesmo tempo pedindo a misericórdia de Deus. Bom, o que isso tem a ver com a nossa situação? Bom, veja bem, eu comecei a trabalhar aos 7 anos de idade, 7 anos. Portanto, se existia o estatuto do menor e do adolescente, eu nem sabia ou não era observado. Não tive infância, não tive adolescência e pouco eu tive juventude, porque trabalhei desde os 7 anos, meus filhos também começaram a trabalhar desde os 13 anos de idade e graças a Deus não morremos. Estamos aqui vivos e estamos aqui abençoados por Deus, viver uma vida modesta e digna. Então, eu acho que os nossos governantes, nossos políticos, e eu queria fazer aqui uma menção de todos os nossos irmãos que estão em cargos públicos, inclusive como deputados estaduais, federais, ou até em alguns gabinetes de ministérios ou pastas de assessorias, que deveriam usarem a autoridade de Deus na sua vida, né, e mostrar, porque eu e você, nós, como igreja, somos consciência do Estado. Essa reforma da Previdência, para mim, modesta parte falando, não sou nenhum técnico, sou um leigo no assunto, mas acho que é mais uma fraude para o trabalhador comum, para nós, a população que trabalha, que leva, de fato, o país e carrega o país nas nossas costas com o trabalho e com o suor do nosso rosto e com os míseros salários que às vezes é ofertado ou pago para o trabalhador comum. Enquanto o deputado, por exemplo, no dia 2 de novembro, se não me falha a memória, foi noticiado no Oficial do Estado a aposentadoria do senhor Eduardo Cunha e também do senhor Michel Temer de R$33 mil por os seus anos de mandato, enquanto que o trabalhador tem que trabalhar até os 65 anos de idade. Isso é uma injustiça, gente, pelo amor de Deus. Eu até agradeço e louvo a Deus pelo deputado Magno Malta, que tem sido um defensor dessa causa, mas uma andorinha só não faz verão. Então, nesse sentido, eu acho uma aberração. Uma aberração. E o que dizer, então, de um ex-presidente, como todos os outros, e a nossa última presidente, a senhora Dilma Rousseff, que tem R$68 mil mês, mais, se não me engano, não tenho assim os números exatos, mais alguns funcionários ao seu dispor e veículos, né, pago pelo Estado, isso por um período vitalício, ou seja, até que ela esteja em vida. Isso é uma aberração, né? Enquanto o trabalhador pobre, nós mortais, além de ter que trabalhar até os 65 anos, com um salário mísero e ainda não termos uma dignidade, uma cidadania digna de um cidadão que contribui para o progresso do país. E o que dizer de ministros, né, do STF, que também se aposentam com altos salários e ainda por cima são também indicações de presidentes? Poxa, gente, sinceramente falando, resumindo e voltando ao tema, eu particularmente, né, eu penso que precisaríamos ter hoje milhares de Neemias para se levantar e dizer: olha, gente, pelo amor de Deus, senhor governador, senhor presidente, senhores deputados,
senhores ministros, olha o que vocês estão fazendo com a nossa gente, com o nosso povo, com aqueles que trabalham para levar o Brasil adiante. Infelizmente, é uma aberração. Necessário? Sim, mas de forma justa e de forma acentuada, e não da maneira que nós estamos vendo. Então, essa gravação, eu queria, muitos colegas, amigos, irmãos, às vezes perguntam a minha posição em relação a isso. Então, talvez responda também para alguns outros que não têm a oportunidade ou não houve assim, um encontro entre nós para perguntar e saber o que eu penso em relação a isso. Bom, como ministro do Evangelho, eu sempre tenho a Bíblia, que é a palavra de Deus, como base dos meus ideais, como base dos meus pensamentos. E nesse sentido, eu pego Neemias capítulo 5 e me embaso nele, que Neemias foi às autoridades e fez eles reverem os conceitos e aquilo que eles estavam fazendo para oprimir o povo com altos impostos e altos tributos. Chega, o Brasil já tem tributo demais. E até quando vamos pagar por tudo isso? Que Deus abençoe a nossa nação. E lembre-se, meu irmão, você que lê a Bíblia, você que é cristão, que é salvo em Cristo, lembre-se também que, embora tudo isso está contido na Bíblia, a palavra de Deus, que é o prenúncio da volta de Jesus, o que eu, como igreja, e você como igreja, é o que deve mais estarmos esperando, é o arrebatamento da igreja, pois Jesus disse no seu capítulo, no Evangelho de São João, seu capítulo 14, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, disse Jesus, crede também em mim, o Senhor Jesus dizendo, na casa do meu Pai há muitas moradas, e se não fosse assim, eu vou-los teria dito. Portanto, vou preparar-vos lugar, para que aonde eu estiver, estejais vós também. Então essa é a nossa esperança. Mas enquanto estamos aqui, vamos ser Neemias. Vamos ser Neemias. Não é pecado contestar. Não é pecado você dizer aquilo que realmente você sente e dizer que realmente nós estamos sendo injustiçados. Que Deus abençoe e que o Espírito de Deus paire sobre esta nação em nome de Jesus. Amém.